Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Papo 10 nesta nova temporada e o assunto de hoje é futebol americano. Estamos aqui com dois convidados do FESA Petroleiros. Vamos falar hoje muito sobre esse esporte e a representação que o Petroleiros tem aqui para a cidade de Mossoró. Estou com o Ricardo André, ele que é diretor administrativo da equipe, e também com a Sulamita Coelho, a Su, como é carinhosamente chamada, ela é do marketing do FESA Petroleiros. Começar com a Su. Olá, seja bem-vinda. E o que é que representa o FESA Petroleiros para você? Cara, pra mim, representa união, vamos dizer assim. Porque eu não sou do mundo do futebol americano. Eu vim do jiu-jitsu e afins, mas como meu esposo é jogador, ele me apresentou esse mundo e eu fiquei super encantada. Porque a galera é muito unida, todo mundo se ajuda. E a disciplina que eles, como posso explicar, a disciplina que eles têm para poder levar para o campo as melhores jogadas, o melhor desenvolvimento, é incrível, é muito admirável. Então, para mim, além de união, disciplina é uma palavra assim, que representa bastante o time. E Ricardo, para você, o que é que representa o FESA Petroleiros? Cara, pergunta difícil até, né? Pode ser meio clichê, mas eu acredito que a palavra que melhor define o Petroleiros é família. Os atletas que entram, os que saem, os que estão começando no esporte agora, a gente tenta abraçar todo mundo, tenta criar um vínculo, aquilo ali, ser mais do que o futebol americano, ser mais do que um esporte. E os amigos que eu fiz ao longo do tempo no futebol americano, eu quero levar para a vida. Então eu acredito que a palavra que melhor define seria essa, família. Eu acho que os nossos ouvintes, telespectadores, o pessoal que está na internet também acompanhando o podcast Papo 10, eles têm muita curiosidade de como surgiu o FESA Petroleiros. Por que criar um time de futebol americano vinculado, levando o nome da universidade e também de algo que está muito ligado aqui à cidade de Mossoró? Como é que surgiu o FESA Petroleiros? Quem teve a ideia? Por que do nome? Por que a parceria com a UFESA? Já carregando a faculdade no nome, e essa história inicial do time, como foi que aconteceu? Bom, o time ele surgiu em 2008, o criador do time, digamos assim, foi Armando. Armando ele é um idealista do futebol americano, ele é um cara que ao longo dos anos ele se preparou bastante, estudou, foi jogador, foi o primeiro quarterback do time, um dos primeiros quarterbacks do time, e ele acompanhava o futebol americano pela televisão, via os jogos da NFL e teve a ideia de trazer o esporte para cá, para Mossoró, né? Historicamente, o futebol americano no Nordeste ele foi surgindo, era um esporte de praia, os praticantes eles jogavam na areia da praia, então teve em João Pessoa, teve em Natal, teve em outras cidades litorâneas, Fortaleza também, é bem forte. Então Armando ele começou a trazer essa ideia para Mossoró, junto com um grupo de amigos que ele tinha na época. E inicialmente o Petroleiros ele surgiu sendo jogado em campos de terra. Não tinha toda a estrutura que a gente, graças a Deus, tem hoje em dia. Todo o suporte, todo o aparato. Então o pessoal jogava mesmo na garra, na raça. Aquela frase, né? O pessoal era raiz mesmo naquela época. Não tinha equipamento, não tinha proteção. Só tinha um sonho de jogar aquilo, de conhecer o esporte e de se aprimorar. Então surgiu em 2008. O nome Petroleiros, muita gente pergunta, né? E eu lembro de uma entrevista antiga de Moisés, que foi um jogador histórico da gente também. Ele, perguntado sobre isso, ele disse que geralmente os times da NFL, eles trazem uma característica da cidade, né? Então, para Mossoró não foi diferente. Ele até diz na entrevista, não, poderia ser Mossoró Meloeiros, Saleiros, ou trazer para o petróleo, né? Que era muito forte, ainda é muito forte na região, então ficou Mossoró Petroleiros. E a questão da UFESA, onde entrou essa parada? Pronto, a UFESA, Armando, ele é profissional da educação física, e ele passou no concurso público na UFESA, então ele virou funcionário da UFESA. Então a UFESA ele surgiu como uma proposta de extensão, né, vincular o ensino, a pesquisa e a comunidade. Então essa parte da UFESA, o Petroleiros ele entrou na UFESA justamente como um projeto de extensão idealizado por Armando, quando ele virou funcionário da UFESA. Agora, e com o passar dos anos, como foi essa evolução? Você também, Ricardo, se quiser entrar no assunto, como é que aconteceu essa evolução do time para chegar até os dias de hoje, a partir de 2008? O time ele passou por muito processo, né?
Armando ali, sempre o cabeça, sempre liderando maravilhosamente bem. E aí eles tiveram várias diretorias, o pessoal sempre se organizando, bonitinho. E hoje em dia a gente conta com marketing para a temporada inteira, para pré-temporada também, para eventos e afins. Então a nossa evolução, principalmente em termos de divulgação, foi muito grande, porque o time ali, como o Ricardinho falou, era no início um time de praia, vamos dizer assim, porque o primeiro treino do time foi em Tibau. E aí, hoje em dia, a gente lidera os campos, né, da UFESA e também ali no Nogueirão. A maioria dos nossos jogos em casa é sediado no Nogueirão. Então, assim, em termos de divulgação, mudou muito, evoluiu muito, porque era um grupo pequeno, aí foi realizando os tryouts, que a gente chama que é seletiva, né, a gente chama de tryout, e foi chegando mais atletas, vieram também os gringos, né, que a gente teve acesso a pessoas de fora, de outros países, para poder vir com uma experiência, porque a galera dos Estados Unidos tem o futebol americano de berço, que nem o nosso futebol aqui. Então, eles já crescem ali praticando, jogando, então eles têm uma bagagem extensa de ensinamentos para a galera. Então, com a chegada dos gringos aqui, ensinaram muita coisa para a galera. E aí a gente foi aumentando mais o número de atletas, o elenco foi ficando maior, a galera começou a divulgar mais ainda que havia um time de futebol americano em Mossoró. E aí a gente foi trabalhando mais e mais para que o time, assim, eu posso falar sinceramente que a gente ainda não chegou no nível de divulgação que queremos, mas estamos trabalhando arduamente para que isso seja realizado. Para que as pessoas elas possam ver que o time, além de ser um esporte bacana, né, ele pode ensinar muita coisa para muita gente. Então, a evolução foi essa, foi quesito divulgação, mostrar para a galera que existe um time na cidade e que a gente consegue muita coisa através dele. E os campeonatos, Ricardo? Quais os campeonatos vocês disputavam lá no começo? Ou já entrou direto na BFA ou teve algo antes? Não, antigamente era um pouco diferente, né? Para o público que não está situado, a BFA seria o Campeonato Brasileiro, né? O de futebol americano. Então, lá nos primórdios, quando o time surgiu, como eu falei, não tinha equipamento, shoulder, capacete. Então, o pessoal tinha uma bola, treinava. Não muito ali era um protetor bucal para fazer aquela proteção. E os primeiros campeonatos eles foram mais restritos à região Nordeste. Então, o primeiro campeonato que a UFESA disputou foi uma Copa Nordeste, se eu não me engano, em Fortaleza, que o time se sagrou campeão, inclusive, tendo melhores jogadores da competição sendo daqui. E a linha temporal que o Petroleiro seguiu, eu acho que é meio que igual a todos os times aqui da região. Então, teve essa migração do jogo sem equipamento para o full pad, que é quando os atletas eles colocam aqueles equipamentos. E os campeonatos eles começaram a deixar de ser regionalizados para ser um campeonato nacional. Então, antigamente tinha os campeonatos só a níveis regionais, Nordeste, Sul, Sudeste, e pouco mais à frente esses campeonatos eles foram se tornando uma coisa mais nacional. Não deixando de, até hoje é assim, não deixando de ter essa regionalização, porque as fases preliminares, né, as fases iniciais do Campeonato Brasileiro, eles são disputados por regiões, até mesmo pela questão de logística. A gente está falando de um esporte que é majoritariamente ainda amador, né? Muitos atletas eles pagam, tiram do próprio bolso para se bancar no esporte. Então, esses campeonatos, eles primeiramente eles são a níveis regionais e os vencedores de cada região eles vão se enfrentando até chegar ao campeão brasileiro, como é o que acontece até hoje em dia, até os dias de hoje. Sobre essa questão de equipamentos, onde vocês compram e qual o preço? É algo que é realmente muito caro em comparação ao material de outros esportes? Onde vocês conseguem? Na internet, em loja física? Eu costumo dizer que o investimento que você faz para comprar equipamento, para você se equipar, você vai ter o retorno quando parar de jogar ou quando quiser trocar o material. Eu, particularmente, só comprei coisa usada até hoje. Porque, assim, eu comparo com quando eu comecei a jogar, que foi no ano 2016, 2015 mais ou menos. A dificuldade que tinha para você comprar equipamento não era tão grande quanto esses caras que começaram a jogar lá em 2007, 2008, 2009. Mas mesmo assim, o custo inicial para você se equipar no esporte, ele não é uma coisa barata. É o que a gente sempre conversa com o pessoal que está começando agora, que está iniciando no esporte.
Você não precisa chegar e comprar um capacete novo, zerado, que está na faixa de R$2.500. Você pode começar com um capacete usado numa loja do Facebook que vende. O pessoal dos clubes, eles anunciam. Os próprios atletas aqui de Mossoró, quando se aposentam, eles colocam à venda também. Então fica uma coisa bem mais em conta do que você querer comprar todo o material novo. Claro que isso aí vai depender de cada condição financeira da pessoa, mas eu sempre costumo dizer que é melhor você começar por baixo, né, para sentir o esporte, para ver se é aquilo mesmo que você quer. E depois, com o tempo, você vai adquirindo equipamentos melhores, de maior qualidade, maior durabilidade também. Então, varia muito isso aí, essa questão do preço, entendeu? Agora vamos falar sobre a temporada passada, quando vocês conseguiram atingir os playoffs pela primeira vez, não foi? Vocês chegaram Isso. lá. Qual foi o sentimento de vocês ao conseguir passar aí dessa, digamos assim, fase de grupos, né? Até chegar aí ao mata-mata da BFA? Cara, foi uma emoção intensa para todos os jogadores. Eu lembro que no final do jogo, já garantindo a vitória e a classificação para os playoffs, eu conseguia visualizar a maioria dos jogadores chorando. Muito emotivos, porque é de fato uma conquista incrível. Porque a gente, durante 14 anos, o time, ele, né, levou algumas palavras negativas das outras pessoas, dos outros times. Então, quando a gente conseguiu essa conquista, todo mundo ficou assim, abismado, e era inacreditável para muitos atletas. Eu lembro que a gente, na volta dentro do ônibus, tava todo mundo assim, então nós agora somos os melhores do Rio Grande do Norte. Todo mundo muito, muito feliz. Então, a palavra assim que melhor define esse momento dos playoffs foi emoção e alegria pra gente. E como foi pra você, Ricardo? Cara, eu acho assim, de dentro de campo, eu acompanhando, eu entrei no futebol americano, eu tinha 20 anos de idade. E a sensação que eu tive quando a gente conseguiu vencer aquele jogo, jogando lá em Natal contra um arquirrival do estado, tudo ao entorno da gente sempre ser o time do quase, do Petroleiros, esse ano vai chegar, e infelizmente aconteciam algumas coisas que também muitas vezes não estavam ao nosso alcance e a gente ficava no quase. 2017 a gente foi a chance maior que a gente teve antes do ano passado, e a gente enfrentou uma viagem longa para a Bahia, que era um jogo que, se a gente vencesse ali, a gente estava nos playoffs. E depois de muita luta, muita garra, ter 3 atletas expulsos durante o jogo, a gente com o elenco reduzido, chegou numa prorrogação e o jogo demorou mais de 3h30 e ficou no quase, né? Sensação de estar quase lá, ter quase chegado. Nos anos posteriores a gente conseguiu reformular o elenco, então a gente sabe que era um processo que ia demorar a chegar no nível que a gente estava anteriormente. Muitos atletas tinham saído, muitos atletas novos chegando. Então a gente sabia que era uma questão de tempo, sabia que tinha que fazer aquele dever de casa, de preparar esses atletas. O mental também nesse esporte é muito importante, porque se você está num jogo importante e o time começa perdendo, você não pode entrar naquela espiral negativa. Então isso aí tem que ser trabalhado ao longo do dia, nos treinos, nas videoaulas, tudo isso vai levar você ao sucesso. Então ao longo de 3, 4 anos depois desse jogo na Bahia, a gente se reformulou, apanhou bastante, perdeu bastante, mas serviu de aprendizado, porque ano passado, enfrentando 2 anos de pandemia, 2 anos do esporte parado, muitos atletas também sem aquele ritmo de jogo, sem aquela vontade mais de voltar a jogar, que a gente sabe que infelizmente isso aconteceu. E a gente foi lá, com a ajuda de 2 norte-americanos que nós trouxemos, que assim, adoraram a cidade, por eles estavam aqui até hoje. A gente conseguiu se classificar no jogo lá em Natal, extremamente difícil. E como o Su falou, a sensação foi de dever cumprido, mas ao mesmo tempo de eu quero mais. A gente sabe que chegou ali, mas a gente tem potencial de chegar muito mais longe. E como é que vocês conseguem esses contatos e trazem os norte-americanos para vir para o FESA Petroleiros? Como é feito essa parceria ou esse contato com eles? Atualmente a gente pode contar com um site chamado Europlayers, que é onde a galera se inscreve, faz lá o seu perfil, para a gente que é do time poder buscar novos atletas. Fora que os próprios atletas de fora entram em contato com a gente via Instagram, perguntando se a gente precisa de atleta, aí eles mandam os highlights, né, que são vídeos de jogadas dele, uma mesclagem de jogadas deles, e a gente senta, conversa, vê se realmente é viável, se a gente precisa.
Aí a gente consegue trazer os atletas de fora para cá. E como foi o contato com esses 2 norte-americanos que vieram especificamente para a temporada passada? Bom, eu digo até que foi um machado da gente, porque financeiramente o time não estava muito bem das pernas. Ray Bradley, que foi um dos americanos, ele já tinha jogado com a gente em 2016. Foi um destaque a nível nacional, vários times querendo ele, então ele acabou saindo do Petroleiros, foi se aventurar em outros times aqui do Brasil, na Europa. E um dos nossos atletas, o Lucas, que é nosso quarterback, ele foi contratado por esse time da Europa, onde o Ray estava, e lá ele conheceu o Quinton, que foi o QB americano que jogou com a gente ano passado. Então, o Ray ele fez essa ponte, ele já conhecia a cidade, já conhecia o time, viu a entrega, a dedicação das pessoas do time, o apoio e o amor que os familiares dos atletas têm pelo esporte, têm pelo Petroleiros. E acabou que deu certo dele vir, dele retornar e trazer o Quinton também para jogar com a gente, que foi assim incrível. Para mim, são os 2 melhores americanos que já jogaram aqui no Brasil. E quais as posições que eles jogavam? Um quarterback e o outro? Ray é running back. Sim. Né, então formava uma boa dupla, eles dois, Uma né? boa dupla, excelente dupla, conexão muito boa entre eles. E, como o Su falou, eles vieram com o intuito de ajudar. Eles realmente são caras assim, extremamente apaixonados pelo esporte, que vivem disso, né? Então, quando eles viram nosso time, o Quinton também, que foi a primeira experiência que ele teve aqui em Mossoró, ele se dedicava, puxava treino, organizava. Chegou quando Armando saiu, ele ser o treinador da equipe também, função de treinador e jogador. E foi bastante importante para a gente ano passado e plantou mais uma semente no time, que é aquela de você ir até o fim, que é as palavras, né, o nosso mantra, ir até o fim. Então, com eles dentro de campo, com eles jogando, a gente buscava sempre mais, porque sabia que eles estavam ali se dedicando e ajudaram bastante a gente. Agora, para 2023, talvez vocês estejam passando pela maior reformulação, uma das maiores reformulações que o clube já passou. E por que dessa reformulação? Por que da saída de alguns atletas, a opção deles mesmos, a chegada de outros atletas, você agora também assumindo uma função mais também diretiva, além de jogar? O que resultou nesse processo de transição, dessa renovação do FESA Petroleiros para 2023? Bom, a gente, com a saída de Armando e mais algumas pessoas da diretoria, alguns atletas mais velhos que já conheciam melhor a administração do time assumiram os postos e a gente começou a reformular tudo isso, e também os atletas mais antigos decidiram se aposentar, e aí a gente teve essa demanda de querer buscar novos atletas, realizando seletiva e tal. Então a gente está começando a remontar o elenco, remontar a diretoria, para já na temporada desse ano, que é a BFA, que é o nosso principal alvo, né, a gente entregar um Petroleiros totalmente renovado e diferente de, assim, eu espero, né, de tudo que a galera já presenciou. Agora, esse processo de reformulação impactou na saída de vocês da Copa do Nordeste. Como foi para vocês estarem numa competição que é interessante, como a Copa do Nordeste, mas aí ter que retirar o time porque tem um algo maior a longo prazo, que é a BFA? Como foi isso para vocês? Cara, eu digo que a Copa do Nordeste ela tem tudo para ser a segunda competição mais importante do Brasil. Eu não falo nem em termos de Nordeste, eu digo do Brasil. Porque eu estou vendo a galera por trás se dedicando, se esforçando, montando um sistema de competição que vai só beneficiar os clubes. E a gente ter tomado essa decisão, eu não acredito que foi uma coisa negativa, longe disso. Às vezes a gente tem que dar um passo para trás para pegar um impulso também e lá na frente a gente colher os frutos. Eu acredito que a BFA ela exige muito dos atletas, exige muito da comissão. Porque quando a gente está vendo um jogo de futebol americano, a gente está vendo aquilo ali já tudo pronto. Mas por trás daquilo ali, você não tem ideia da quantidade de gente que tem assumindo postos e funções que ficam ali atrás das cortinas, que faz aquilo ali acontecer. Muita gente não sabe que é os próprios atletas do Petroleiros, e com a ajuda do pessoal que está na comissão também, que, por exemplo, vai pintar o campo. Pouco tempo antes do jogo acontecer, a gente está lá pintando o campo, a gente está lá organizando o estádio, organizando o entorno para acontecer o jogo. Então, como o Su falou, o pessoal que precisou sair, eles tiveram as necessidades, eles contribuíram bastante com Petroleiros ao longo dos anos e
E eu, enquanto estiver aqui, e eu sei que muita gente também, jamais vai deixar essa peteca cair. Então, assumir esse cargo na diretoria, assumir um cargo de treinador também do time, pretendo jogar a BFA esse ano. E na Copa do Nordeste a gente acabou que quis sair, né? Optou por sair, porque viu que a gente não iria conseguir entregar o que a competição exige, o que a competição quer e o próprio nome do Petroleiros, entendeu? O Petroleiros, ele não é só atletas que estão ali final de semana se reunindo, não. O Petroleiros é uma instituição, o Petroleiros é um clube. Então a gente manchar a história do Petroleiros participando da competição que não conseguiríamos se dedicar 100%, eu acho que é melhor a gente se organizar, se reestruturar. Se tudo der certo, ano que vem a gente participa da Copa do Nordeste. E esse ano focando na BFA que vai acontecer no segundo semestre. Sobre o tryout que vocês realizaram agora no começo de fevereiro, como foi recepcionar esses novos jogadores? Como foi a participação deles? Se teve muita ou pouca gente? E qual o perfil desses novos atletas que vocês conseguiram capitalizar aí a partir dessa seletiva? Bom, a gente iniciou a divulgação acho que no final de janeiro, né? Isso. Final de janeiro. E teve um número bom de atletas, o que a gente ficou bem surpreendidos, né? Porque o nosso último tryout não foi tanta gente. Mas é uma galera nova que a gente vê que eles têm sede de aprendizado. Eles estão ali porque realmente eles querem fazer parte do time. Então, eles estão aí buscando... eles estão começando a descobrir quais são as posições que eles vão atuar. Eles realmente têm muita vontade de estar ali. Então, tanto que o nosso tryout foi dia 5, no dia 12 já tinha atletas do tryout aprovados treinando. E eles muito curiosos, querendo saber como é que faz isso, como é que faz aquilo, como é que lança uma bola. Isso é muito interessante pra gente, porque para remontar o nosso elenco, para entregar uma coisa bonita, vamos dizer, a gente tem um curto prazo, né? Porque a BFA inicia geralmente em junho, então até lá, vamos dizer que a gente tem um curto prazo, porém a galera que chegou nova agora está com muita sede mesmo do futebol americano, que isso é muito interessante, muito bom pra gente também. E como ensinar o futebol americano para essa galera? Antes, né, você falou do perfil do atleta, qual o perfil que ele tem que ter. Eu acredito que você tendo dedicação e disposição já é 100%. Porque muita gente pergunta, eu sou muito baixinho, eu sou muito magro, eu sou muito gordo para participar, para jogar futebol americano. Eu digo, isso não existe. O futebol americano é um esporte democrático. Eu, no auge dos meus 1,68 m, com meus 80 quilos, eu consigo dividir o campo com um colega de time ou com um adversário que tem 1,90 m e 150 quilos. E o futebol americano ele é muito dinâmico, então perfil de atleta, né? Isso aí varia muito. Então a gente consegue encaixar todos os atletas que tenham dedicação, que tenham disposição, que queiram aprender para jogar e ajudar a gente dentro de campo. No meu caso, se eu fosse participar, eu acho que eu só daria para ser o kicker. Eu entraria só para chutar. E se eu tivesse mais força, só o punter mesmo, só para devolver a bola, porque realmente acho que o meu perfil, acho que eu me encaixaria nessa parte. Mas sobre a montagem do elenco, como é que você está estrategicamente planejando isso? Ainda precisa reforçar a equipe? Vocês planejam trazer norte-americanos ou outros jogadores de outros países para tentar dar uma força maior a essa equipe? Os dois do ano passado retornam esse ano ou não? Como é que está o planejamento estratégico para montar esse elenco? Essa parte de trazer os americanos, a gente tem que sentar, conversar, ver direitinho a disponibilidade deles também. Porque a princípio a gente quer, claro, né? A gente não vai fechar as portas nunca para eles, principalmente eles dois que ajudaram muito o time. Mas é uma coisa que a gente tem que ser pensada, não é assim só à vontade, né? Se fosse só à vontade, para mim eles ainda estariam aqui ajudando a gente. Mas tem toda a questão financeira, todo o aporte que tem que ter por trás, então isso aí a gente vai sentar, vai conversar, vai discutir direitinho. E em relação à montagem do elenco, a gente teve excelentes notícias no início do mês, que foi alguns atletas da Paraíba que não vão disputar a BFA por questões logísticas também, de administrativas. Eles têm interesse em se juntar com a gente, então o reforço que o Petroleiros vai ter para a BFA vai ser incrível. São atletas já com experiência, são atletas que conhecem a competição, que já jogam, vão ajudar bastante isso. E em contrapartida a gente também vai ajudar eles, né? Acho que a gente está conversando aqui em primeira mão isso, dizendo em primeira mão, que a gente selecionou alguns atletas também do Petroleiros, como o quantitativo de atletas da gente nesse início de ano era muito pequeno. A gente acabou desistindo da Copa do Nordeste, como já foi discutido aqui, só que alguns atletas a gente vai ceder para esses times na Paraíba para reforçar eles na Copa do Nordeste.
Então já é uma experiência para eles já pegar o ritmo de jogo, né? Exatamente, uma troca de ideias que a gente vai ter com eles. E eu espero que esse feedback seja positivo, porque o ano promete. Eu garanto que BFA esse ano a gente vai entrar bastante competitivo também. E quantos jogadores vocês têm em média assim, ao longo dos anos no elenco e qual é o mínimo necessário? Cara, o Petroleiros é conhecido por jogar sempre com o mínimo. Enquanto um time de futebol americano aqui no Nordeste tem em média 50 a 55 atletas que vão para o jogo, cerca de 45 mais ou menos, a gente sempre jogou com uma quantidade muito baixa de atletas. Justamente por ser uma cidade de interior, né, comparado com as capitais, Natal, João Pessoa, Fortaleza. Então a gente sempre compete com uma quantidade muito baixa de atletas. Vocês têm, vamos lá, o time titular do ataque, são 11? São 11 titulares do ataque. 11 da defesa e quantos dos especialistas? Assim, em teoria, seria assim, 11 titulares do ataque, 11 titulares da defesa e 11 jogadores para special teams. Então aí a gente já teria 33 jogadores. Mas para esses 11 do ataque, eu tenho que ter 11 reservas também. Para a defesa, eu tenho que ter 11 reservas. Então por isso que eu digo que, em média, um time de futebol americano é composto por cerca de 45 a 50 atletas. A gente sempre joga abaixo dos 40. E assim, isso nunca foi um empecilho pra gente. Porque muita gente tem que jogar em outras funções. Exatamente. Eu já fui wide receiver, já fui defensive back. Wide receiver é uma posição que joga no ataque, defensive back joga na defesa. Então no mesmo jogo eu já joguei em 2, 3 posições diferentes. E assim, eu tô falando isso, mas antigamente era bem complicado, bem pior. O pessoal das antigas, eles falam que jogavam 3, 4, 5 posições diferentes ao longo do jogo, entendeu? E mesmo assim nunca desistiram. Mesmo assim, pra gente estar aqui conversando sobre o Petroleiros hoje em dia, eles tiveram que fazer isso, entendeu? Então é muito orgulho e eu respeito muito esse pessoal que fez parte do Petroleiros e a gente agradece bastante a eles. Agora, pra gente já finalizar, chegando na reta final, expectativa para 2023, para a gente arrematar, o que é que vocês esperam da BFA, do próprio Petroleiros como instituição em si, essa transição que vocês estão passando, o que é que vocês esperam aí para esse ano? A BFA, a gente sabe que ela é muito organizada, o pessoal que trabalha por trás, né, do administrativo, eles são muito corretos com todos os detalhes da competição. Então a gente sempre vai esperar o mesmo deles, organização, dedicação, e a gente sempre está em comunicação com eles para eles poderem nos ajudar no que for preciso. E o time, eu sempre vou esperar o melhor do time, né? O ano passado a gente trouxe como referência na nossa abertura de campanha o tema resistência. Tanto pela cidade, sim, né? Quanto claro, porque o time é um time muito guerreiro. É como o Ricardinho falou, além da gente ter esse conhecimento de jogar com um número abaixo de atletas, infelizmente ter esse conhecimento de o time do quase e a gente ter passado por tudo isso e conseguir chegar aos playoffs no ano passado, então esse ano eu espero sempre muito mais do que isso. Então eu espero que o time, a gente consiga fazer o melhor até a BFA e que dentro da competição o time ele consiga se desenvolver a nível da gente ser, assim, sonhando bem alto mesmo, ser campeões brasileiros. E aí, Ricardo? Cara, a expectativa, a gente tem que ter sempre os pés no chão, né? Eu sempre digo isso para os atletas, para a comissão. Não adianta a gente querer abraçar o mundo, a gente tem que organizar a nossa casinha, estruturar bem o time, chegar na BFA forte. Importante dizer que o nosso time, ele joga a primeira divisão do Campeonato Brasileiro há muito tempo, mesmo com toda a dificuldade. É uma tradição, é um time tradicional, são 16 anos exatamente, de tradição. Exatamente, então assim, não é pouca coisa, você está tanto tempo se mantendo na primeira divisão, na elite, contra times que têm bem mais estrutura, bem mais apoio, investimento. Então, eu acredito que a tendência é sempre melhorar, certo? Se a gente ano passado chegou nos playoffs, perdeu o primeiro jogo, infelizmente, eu quero esse ano chegar nos playoffs, ganhar o primeiro jogo, pensar grande, pensar nos adversários que a gente tem aqui no Nordeste, que é Caçadores, Marines, Spectros, que sempre estão no topo. Então eu quero jogar contra eles, eu quero que meu time bata de frente com eles e assim fazer o esporte crescer e fazer cada vez mais o Petroleiros estar no lugar que ele merece. Eu agradeço a participação de vocês, foi um papo sensacional, acho que o pessoal de casa com certeza, agora sim, dentro do Petroleiro, sabendo, entendendo o que é, como funciona, como surgiu e a importância, a representação que vocês têm para essa cidade é muito grande. Porque eu sou de Aracati, tem muitos aracatienses na UFESA, então quando o pessoal vai para lá, você fala, lá tem um time de futebol americano, porque é um diferencial, é uma coisa que traz algo a mais para a cidade. Isso é importantíssimo, tanto para a instituição
como educação, como para vocês na parte esportiva e como também para a cidade. Então isso é muito bacana e parabenizo vocês por darem continuidade e conseguindo as vitórias aí como um time de futebol americano. Obrigado. Valeu demais, Obrigada. viu? Agradeço demais o apoio de vocês, ter sempre estar com o Petróleo sempre junto, sempre ajudando. Então agradeço demais o espaço que vocês estão dando e o apoio. Valeu. Até a próxima. Quero trazer vocês mais vezes aqui quando estiver perto da BFA e também com vocês diretamente do estádio. Pronto, Valeu? Combinado. Valeu. Obrigado. É isso aí, pessoal. Estamos chegando ao fim de mais um Papo 10. Agradeço a audiência de vocês. Deixa o like aí no YouTube, inscreva-se no canal da TCM10 HD e até uma próxima. Valeu, tchau!